Você já parou para pensar que o corpo do gato se parece muito mais com uma cidade do que com uma máquina? Pense em uma cidade. O que tem em uma cidade? Ela tem uma prefeitura, ela tem empresas, tem estradas, tem uma rede de transporte, ela tem vários setores, né? Algumas cidades maiores têm usinas, estações de tratamento, tem sistemas de comunicação e todos esses sistemas na cidade, eles estão interligados e são importantes para o funcionamento da cidade, como por exemplo, polícia, a construção civil. Mas existe uma coisa, né, ainda mais importante, que é nenhum deles funciona sozinho. Se um parar, provavelmente muitos outros setores começam a sentir os efeitos. Tem setores importantíssimos e setores um pouco mais secundários, mas que de alguma forma são importantes, né? Tem sua importância para o funcionamento daquela cidade. E dentro do corpo do gato e do nosso corpo acontece exatamente a mesma coisa. Por isso, eu quero convidar você para conhecer a cidade do gato. Hoje nós vamos fazer um passeio pela cidade inteira. Vou te apresentar todos os setores da cidade do gato. Vou aproximar um pouco mais. Deixa eu ver aqui. Então, essa é a nossa cidade, a cidade do gato. Aqui, cada sistema representa um grande setor e cada órgão é um departamento e cada célula é como um trabalhador. Existem estradas que conectam tudo e existem sistemas de comunicação, né? Existem sistemas de defesa, existem sistemas de produção de energia, entrada de matéria-prima, existe coleta de resíduos, assim como se fosse uma cidade, né? E todos esses setores, eles trabalham juntos para manter a cidade funcionando. E existe uma regra que nós vamos repetir durante todo o nosso curso. Todas essas aulas relacionadas à cidade do gato, que é: se um setor falha, os outros sentem. Então, nós vamos começar aqui pela prefeitura. Toda cidade precisa de um centro de comando. Na cidade do gato, a prefeitura é representada pelo sistema nervoso. Então, aqui estão o cérebro, o cerebelo, o tronco encefálico, a medula espinhal e os nervos periféricos. É daqui que parte comando de informação, né? Praticamente que comanda praticamente a cidade toda. Então, quando o gato sente dor, quando ele se movimenta, quando ele responde a algum estímulo, quando regula sua temperatura, está tudo conectado com a prefeitura. Então, quando muda seu comportamento, né? Também a prefeitura está envolvida, mas pense comigo aqui. A prefeitura conseguiria funcionar se a cidade inteira ficasse sem energia? Não. Hoje em dia, principalmente, a gente sabe que sem energia praticamente nada funciona. E é aí que começamos a perceber que os setores são interdependentes. Agora vamos para a empresa de transporte. O coração é a nossa grande bomba de transporte. O coração é
aliás, e os vasos sanguíneos, né, que saem do coração, passa pelo corpo todo, eles são as estradas. Então, por essas estradas circulam oxigênio, nutrientes, hormônios, células de defesa e muitas outras substâncias. O coração bombeia, as artérias levam, os capilares fazem as trocas e as veias trazem o sangue de volta. Mas existe uma pergunta importante para se fazer aqui, que é: o que adianta ter uma excelente empresa de transporte se caminhões não têm combustível? É aí que entra a nossa próxima área, a usina de oxigênio. Tá vendo como tudo tá interligado? Quem é a usina de oxigênio? É o sistema respiratório. Então, o oxigênio ele entra na cidade através do nariz, passa pela traqueia, segue pelos brônquios, chega aos pulmões e nos alvéolos o oxigênio passa para o sangue. Então, ele pega uma carona na nossa empresa de transporte. O pulmão ele coloca o oxigênio no sangue. O coração impulsiona esse sangue. E os vasos levam o oxigênio para os tecidos. Percebe? O pulmão e o coração não são dois assuntos separados. Eles trabalham juntos. Então, agora nós vamos conhecer um dos setores que mais vamos visitar durante o nosso curso, a estação de tratamento de água, que é o sistema urinário. Aqui são os rins, né? A bexiga, os néfros, o ureter, a uretra. E eu quero fazer, né, uma correção importante de uma ideia muito comum. Os rins não são simplesmente filtros. Eles filtram o sangue, mas eles também ajudam a controlar a água do organismo, os eletrólitos, o equilíbrio ácido-base e a pressão arterial. Ele também participa da produção de substâncias importantes para os setores da cidade. Agora imagine que essa estação comece a perder funcionários. O que aconteceria? No começo, talvez a cidade ainda consiga funcionar, porque os funcionários que permanecem conseguem compensar parte do trabalho. Mas, conforme mais funcionários são perdidos, a capacidade da estação diminui. E em algum momento, outros setores começam a sentir as consequências. Guarde essa imagem, guarde essa pergunta, porque nós vamos voltar para ela em uma próxima aula, porque esse é um dos sistemas mais importantes no gato e o mais atingido. Agora nós vamos para o distrito alimentício. Toda cidade precisa receber matéria-prima. Na cidade do gato, o sistema digestório, ele recebe o alimento, processa essa matéria-prima, ele absorve aquilo que será aproveitado e elimina o que não será utilizado, né? Então, começamos pela boca, depois vai para o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso e temos outros parceiros importantes, né? Como fígado, vesícula biliar, pâncreas. E aqui existe outra conexão importante. O alimento, ele não serve simplesmente para encher o estômago. Ele fornece nutrientes e matéria-prima, né, para praticamente todos os outros setores. E quem trabalha intensamente com essa matéria-prima? A grande indústria química, que é quem? O fígado. O fígado, ele transforma, ele armazena, ele produz, ele processa e ele participa da eliminação de diversas substâncias. Então, ele é realmente uma verdadeira indústria química dentro da nossa cidade. E nós sabemos que o fígado,
ele costuma ser um órgão muito afetado nos gatos também. Então preste atenção que nas próximas aulas também falaremos especificamente desse setor. E o que seria de uma cidade sem o sistema de defesa, né? Nós vamos agora conhecer a polícia, o sistema imunológico. Toda cidade precisa de segurança e o sistema imunológico protege a cidade do gato contra invasores. Quem são? As bactérias, os vírus, os fungos e outros agentes capazes de causar problemas. Então, aqui entram os leucócitos, os linfonodos, o baço e a medula óssea. E eu quero que você guarde uma informação muito importante. A medula óssea é uma das nossas grandes fábricas de células sanguíneas. Então, imagine o que aconteceria se um invasor conseguisse chegar até essa fábrica. O que aconteceria com o restante do exército? Nós vamos descobrir isso quando chegarmos na aula, né, que eu vou falar sobre felve, mas não vamos entrar nessa história agora não, tá? Numa próxima aula você vai entender melhor. Porque ainda temos muitos bairros para conhecer, muitos sistemas, nem toda a comunicação na cidade acontece pelas estradas, ela também existe uma rede de comunicação química, o sistema endócrino. Então, os hormônios, eles são como mensagens, né, que circulam pela cidade e ajudam a controlar e regular diversas funções. Então, aqui nós temos a hipófise, a paratireoide, as adrenais, o pâncreas endócrino. Esses setores enviam mensagens que podem fazer outros setores acelerarem, desacelerarem, produzirem, economizarem ou modificarem as suas atividades. Agora, nós vamos conhecer também a construção civil, que são o quê? O sistema músculo-esquelético. Toda cidade precisa de estrutura, precisa de prédios, precisa de sustentação e precisa de trabalhadores capazes de se movimentar. Na cidade do gato, os órgãos, os ossos, né, que dão a estrutura. As articulações permitem o movimento. Os músculos produzem a força. Os tendões e os ligamentos, quando eles se conectam, né, eles permitem o movimento. Mas ainda existem alguns sistemas especiais que eles precisam ser lembrados também. Cada célula possui suas próprias pequenas usinas de energia, que são as mitocôndrias. Elas produzem o famoso ATP, que podem, né, que a gente pode imaginar como moeda energética necessária para manter as atividades celulares. Então, também temos o sangue, né, nosso grande centro logístico, ele transporta oxigênio, ele transporta nutrientes, hormônios, células de defesa, medicamentos, resíduos. Então, temos também as fronteiras da cidade, que é o quê? A pele, as mucosas, a microbiota, que né, protege a pele. Elas ajudam a impedir que invasores entrem e temos os nossos sistemas também de controle de qualidade, que é o baço, os linfonodos, o fígado também entra aqui, porque eles ajudam a vigiar, filtrar e processar tudo aquilo que circula pela cidade. Agora eu quero que você olhe novamente para a cidade inteira, depois eu vou colocar aqui no vídeo. Porque existe uma coisa que eu quero que você nunca esqueça. Nenhum desses setores trabalha sozinho. Imagine que a nossa estação de tratamento de água, ela comece a falhar. Então, o problema começou nos rins. Mas será que vai ficar somente nos rins? Não. O coração, ele também pode ser afetado. O sistema musculoesquelético também pode ser afetado. A produção de células sanguíneas podem ser afetadas. O sistema nervoso pode ser afetado. Já parou para pensar? E em situações graves, a cidade inteira pode entrar em colapso. É um efeito dominó. Uma alteração começa em um setor
e pode desencadear, né, as alterações em outros setores. Você já parou para pensar o que aconteceria se o cérebro parasse? Se o coração parasse? Mas pensando assim, sem nenhuma medida, o animal está ali sozinho e não tem ninguém para socorrer ele. O cérebro para de repente. O que acontece? O coração para de repente. O que acontece? O fígado, o rim, alguma das glândulas do sistema endócrino. O que acontece? Por quê? Porque está tudo interligado. Então, se falha um, em algum momento vai interferir em outros. Alguns mais rápido, outros mais devagar. Mas todos os órgãos são afetados de alguma forma com a falha de outro. É justamente por isso que na medicina felina eu não quero que você aprenda apenas a decorar doenças. Eu quero que você entenda o que está acontecendo dentro da cidade, dentro do corpo do gato. Porque quando você entende como a cidade funciona, você começa a entender como as doenças acontecem. E quando entende como as doenças acontecem, você começa a compreender os sinais clínicos, os exames, as alterações que aparecem em outros órgãos e até a lógica por trás do tratamento. A partir de agora, nós vamos entrar em cada um desses setores. Primeiro, vamos conhecer como cada setor funciona. Quando, né, a cidade está saudável. Depois nós vamos descobrir o que acontece quando alguma coisa dá errado. Vamos entender como uma doença começa, como ela progride, quais outros bairros ela afeta e como nós, médicos veterinários, podemos ajudar essa cidade a continuar funcionando. Então, na próxima aula, nós vamos entrar no distrito da água. Nós vamos conhecer os rins, os néfrons, os ureteres, a bexiga e a uretra. E depois vamos começar a investigar o que acontece quando esse setor entra em crise. Um corpo é uma cidade. Uma cidade tem inúmeras conexões. E entender cada setor é cuidar do todo. O setor do rim, né? Quando a gente fala gato, a gente pensa rim, que a gente sabe que em algum momento todos os gatos vão ter algum problema renal. Então, por isso, eu quero começar por esse setor. E seja bem-vindo à cidade do gato, para que eu consiga passar para vocês uma medicina felina descomplicada, uma forma realmente simples para fazer você entender de uma vez por todas anatomia, fisiologia, patologia e até mesmo farmacologia. Vem comigo!